Fala galerinha, beleza? Tudo certo com vocês? Vamos para mais uma aula de meio ambiente e saúde. Bom, como de costume, vamos fazer uma retrospectiva para a gente entender o que a gente estava estudando antes e para que a gente possa dar continuidade aos nossos aprendizados aqui. A gente começou o bimestre aprendendo sobre o meio ambiente. A gente viu sobre o conceito de meio ambiente, viu o que é o meio ambiente. Em seguida, a gente estudou o conceito de ecologia. A gente viu que a ecologia é um estudo, é uma parte da biologia que estuda as relações entre os seres vivos e o meio ambiente. Por exemplo, os seres vivos fazem seus habitats nos meios ambientes, os seres vivos se relacionam com outros seres vivos numa cadeia alimentar, em outras diversas formas. Em seguida, a gente viu a relação entre os seres humanos e o meio ambiente. A gente viu que essa relação gera alguns impactos ambientais que podem ser positivos e negativos que a gente viu na aula seguinte. Na aula passada, a gente viu sobre os conceitos básicos de saúde e entendemos como funciona a saúde de um corpo de maneira básica. Hoje nós vamos aprofundar esse entendimento de saúde e qualidade de vida. Então vamos para a aula de hoje. Lembrando o que já foi dito na aula passada, mas vamos relembrar. Aprendemos que a saúde está relacionada ao bem-estar geral do sujeito, considerando aspectos corporais, mentais, sociais e emocionais. Então, a gente entendeu que saúde, na verdade, é um bem-estar de todo o corpo, não só do corpo físico, mas também do corpo mental e do corpo emocional. Uma boa saúde é estar em bem-estar completo. Bom, falando especificamente da saúde do corpo, para manter uma boa saúde corporal existem apenas 3 regras gerais, pessoal. A primeira regra para ter para ter um corpo saudável é que você mantenha uma alimentação saudável. O nosso corpo é exatamente tudo o que a gente come. A gente é o que a gente come. Então, se a gente manter uma alimentação saudável, com certeza a gente consegue manter um corpo saudável. Faça exercícios físicos todos os dias. Essa parte é muito interessante, porque os exercícios físicos não precisam necessariamente ser um esporte ou ser alguma coisa muito extraordinária, vamos dizer assim, uma luta ou alguma coisa assim. Na verdade, o exercício físico é você colocar o seu corpo em movimento durante o dia. O fato de você limpar a casa, ajudar a fazer uma comida ali, cozinhar uma comida, o fato de você limpar o quarto, de você arrumar as coisas, isso já torna o seu corpo fora da linha do sedentarismo. Então, não necessariamente você precisa fazer um esporte ou ter uma vida atlética para ter uma vida saudável. Contanto que você não tenha uma vida baseada em ficar sentado o dia todo no sofá ou ficar deitado dentro de um quarto o dia inteiro, contanto que não seja assim, você consegue adquirir uma boa saúde física apenas se movimentando no dia a dia, subindo uma escada, indo caminhar ali, fazendo isso, fazendo aquilo. Essa movimentação ela já é importante. Você fazer as coisas, ser ativo dentro da própria casa, principalmente agora nesse momento de pandemia, é muito importante para a sua saúde do seu corpo. E o 3 é muito interessante porque para ter um corpo saudável, você precisa ter uma mente saudável. Então, necessariamente, para que seu corpo seja saudável, você tem que estar com a sua saúde mental em dia também. Então, as duas coisas estão completamente relacionadas. O mal-estar mental gera doenças e problemas no corpo físico, e vice-versa. O mal-estar de um corpo físico gera doenças e problemas mentais. Bom, falando de ter uma alimentação saudável, então vamos ver o seguinte. O que é uma alimentação saudável de fato? Como a gente deve se alimentar? Como a gente pode se alimentar? Se tratando de alimentação saudável, pessoal, existem milhares de dicas que são super importantes, mas de maneira geral, a alimentação é algo muito pessoal. Então, o que eu estou falando aqui é nada mais do que vamos dizer assim, uma introdução sobre uma alimentação saudável baseada nos parâmetros científicos, baseado no que a ciência conhece. Porque a alimentação é algo muito pessoal. Cada pessoa tem o seu gosto alimentar, cada cultura, cada família tem uma específica forma de se alimentar.
E então, de maneira geral, a gente não pode estar interferindo dessa maneira, falando que determinadas alimentações são melhores do que as outras, ou determinar uma alimentação só universal para todos os seres humanos. Na verdade, a gente precisa trazer consciência para alguns aspectos da alimentação, mais do que de fato para os alimentos que compõem essa alimentação, os alimentos que estão nessa rotina alimentar. Então, eu separei três dicas, vamos dizer assim, três coisas que são universais e independente da cultura, é importante e imprescindível que essas coisas estejam alinhadas para ter uma alimentação saudável. A primeira coisa é uma alimentação orgânica e não processada. Boa parte da comida acessível nos supermercados, pessoais, ela está contaminada com agrotóxicos, conservantes, corantes, aromatizantes e processos industriais. O que mais a gente encontra no mercado são produtos embalados, são produtos enlatados, são produtos que não estão de forma natural. Eles foram processados, eles foram adulterados e, consequentemente, eles foram contaminados e se tornaram prejudiciais à nossa saúde. O fato da gente evitar estes alimentos que estão disponíveis em larga escala nos supermercados, ela pode promover para a gente diversas melhorias na nossa saúde, na saúde do nosso corpo. Muitas comorbidades, muitas doenças graves são adquiridas a partir desse tipo de alimentação baseado em nesses produtos, né, que estão contaminados, que estão sendo vendidos pelos supermercados. Como a obesidade, a diabetes, entre outras comorbidades. Então, lembre sempre de focar numa alimentação orgânica e não processada. Outra dica muito interessante é comer a quantidade equivalente ao gasto energético do nosso corpo. O nosso corpo ele gasta uma determinada energia por dia. É importante que a gente coma apenas a quantidade que supra essa energia gasta no dia. Por exemplo, um atleta que gasta mais energia, ele tende a comer mais, ele precisa comer mais para recuperar essa energia que ele gasta mais nas suas atividades diárias, nas suas atividades físicas diárias. Então é muito importante você saber qual o seu perfil de atividade física diária, o quanto você gasta de energia, para você saber o quanto você deve comer, para que você não ocorra de você comer demais e acabar adquirindo problemas devido a esse excesso de alimento, ou então que você coma de menos, também trazendo problemas por essa falta e essa escassez de alimento no seu corpo. E por último, evitar os produtos alimentícios e mercadorias alimentares. Isso é muito interessante porque existem muitos fast foods, existem muitos restaurantes. Hoje em dia tem o iFood, que você pega o celular, disca num aplicativo e consegue pedir um alimento que chega na sua casa. É muito importante a gente entender que esses alimentos, eles são mercadorias, eles são feitos apenas para venda e renda de lucro, para formação de renda. Então, não necessariamente são alimentos que fazem bem à nossa saúde. É muito interessante a gente pensar, poxa, se a gente já sabe que o agrotóxico faz mal, que os enlatados fazem mal, os processados fazem mal, por que a gente continua usando essas coisas nos nossos alimentos? É porque existe um grande mercado, existe uma economia que é movimentada através desse consumismo, dessa produção industrial. Esse acontecimento, ele acaba promovendo a presença de diversos alimentos ruins para a nossa saúde, que fazem mal à nossa saúde, sendo vendidos de maneira legal, sem nenhum problema. Então, evitar esses produtos alimentícios, que não são alimentos de fato. A gente vai ver no próximo slide o que é alimento e o que a gente deve comer de verdade. Então, tudo que não for esses alimentos, tudo que for produto alimentício ou mercadoria alimentar, é interessante que a gente deixe de lado, que a gente evite. Então, como eu disse para vocês, o que comer, né? Você sabe que os seres humanos, os Homo sapiens, se alimentam de vegetais e animais, porque nós somos seres onívoros, nós comemos vegetais e animais. Nós não fomos feitos para comer venenos, agrotóxicos, comer conservantes, comer corantes, comer aromatizantes e comer coisas processadas. Tudo que não for um vegetal puro ou uma carne pura não serve para nos alimentar de maneira saudável. Então, uma alimentação saudável, ela consiste apenas em comer vegetais ou derivados de vegetais e carnes em seu estado mais in natura possível.
Os exercícios físicos, pessoal, como eu falei lá no começo da aula, eles não necessariamente precisam ser um esporte ou uma rotina atlética que você faz ali uma dança toda semana e não sei o quê. O fato de você se manter ativo no seu dia a dia, de você caminhar, de você resolver as coisas, fazer as coisas, estar sempre em movimento, colocar o seu corpo em movimento durante o dia, isso já te tira da linha do sedentarismo. Então é muito importante que a gente mantenha o nosso corpo ativo, tá sempre varrendo, capinando um lote, construindo alguma coisa, mexendo ali, arrumando uma bicicleta, jogando uma bola, fazendo nem que seja alguma coisa assim, uma corrida, uma caminhada, alguma coisa que você tenha no seu dia a dia, subir, descer escada em casa, alguma coisa que você tenha no seu dia a dia que possa ser vamos dizer assim, possa ser importante para colocar o seu corpo em movimento. Existem milhares de exercícios físicos no mundo, inclusive culturalmente e historicamente os seres humanos desenvolveram diversas maneiras de se movimentar, diversas maneiras de explorar a consciência corporal, de explorar o movimento corporal, o movimento do nosso corpo em atividades diferentes. A gente tem a dança, os esportes, a yoga, a musculação, os treinos e milhares de atividades foram desenvolvidas para colocar essa movimentação em dia. Porque, querendo ou não, devido ao desenvolvimento da agricultura, a gente não precisa estar sempre caçando alimento, estar sempre gastando muita energia para se alimentar. Então a gente acaba tornando o corpo um pouco mais estagnado e um pouco mais sedentário, historicamente e culturalmente devido ao nosso desenvolvimento. Então a partir daí a gente acabou criando outras maneiras de mexer o nosso corpo, outras maneiras de botar o nosso corpo em atividade. O que foi muito interessante, rendeu a gente diversas riquezas culturais, né? Os esportes, as danças, a yoga, todas essas coisas que eu falei são grandes riquezas para a nossa cultura. Bom, por último, um aspecto que a gente também falou que era importante para a saúde do corpo, para a nossa saúde, é a saúde mental, galera. Do mesmo jeito que o seu corpo se alimenta de comida, a sua mente se alimenta também de informação. A nossa mente, ela está o tempo todo se alimentando de informação. Os vídeos que você vê, os programas que você vê na TV, as imagens que você vê no Instagram, os vídeos que você vê por aí no TikTok, no Instagram, os jogos que você joga, as coisas que você lê, as coisas que você estuda, tudo isso vai gerando informações para a nossa mente. E a nossa mente tem que administrar todas essas informações com bastante destreza e velocidade. Então, a saúde mental consiste em harmonizar todos esses processos mentais, todos esses processos de ideias e pensamentos que a gente desenvolve, organizar tudo isso de forma que você se sinta bem, que você não se cobre demais, que você não adquira uma culpa demais, que você não fique triste demais ou feliz demais a ponto de não realizar suas atividades. Todas essas variações, todas essas problemáticas, elas podem estando organizadas, essas problemáticas estando organizadas, a gente considera uma saúde mental boa. Então, a saúde mental de uma pessoa ela está relacionada diretamente com a forma como ela reage às exigências da vida, pessoal. A vida exige muita coisa da gente. Diariamente a gente tem que fazer alguma coisa, tem que fazer as atividades, tem que fazer o dever, tem que fazer o almoço, tem que cuidar disso, tem que limpar a casa, tem que... Várias exigências. A vida faz várias exigências todos os dias, todas as horas. Então, a depender da forma como você reage a essas exigências, se você reage de modo tranquilo, se você reage de modo harmonioso, se você reage com paz e com amor a essas exigências da vida, você colabora e constrói uma saúde mental muito boa. Então, a saúde mental consiste também em um modo como você harmoniza os seus desejos, as coisas que você deseja, que você quer alcançar, de forma que não te deixe ansioso, que você fique querendo demais, que você saiba viver um dia de cada vez, que você possa organizar as suas capacidades, as suas ambições, você saber exatamente quais são as suas capacidades e as suas limitações, saber o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que você consegue fazer e o que você não consegue fazer. Então, as ideias estarem bem alinhadas, sem ideias muito prejudiciais, ideias violentas, ideias negativas,
e gerando emoções também, trabalhando as suas emoções, que você não tem emoções muito negativas, emoções de inveja, emoções de cuidar muito da vida do outro, se preocupar menos com a própria vida. Então, a saúde mental consiste em todos esses processos. De maneira geral, se você consegue estabelecer uma conduta de paz e de amor na sua vida, as ideias, a saúde mental tende a se tornar efetiva, as coisas na sua mente tendem a se organizar. Então, buscar uma paz, ou seja, não violenta, né? Não trabalhar com violência, não pensar coisas violentas, não jogar coisas violentas, não ver coisas violentas. E também trabalhar o amor a si mesmo, o amor ao próximo, o amor familiar, o amor fraterno com os irmãos, com outros humanos. Então, desenvolver essas duas virtudes, a virtude da paz e do amor, elas podem colaborar muito para a formação da saúde mental. Do mais, pessoal, uma qualidade de vida é importante para que as pessoas se sintam verdadeiramente felizes. Você tem que ter uma qualidade de vida para se sentir feliz de fato. Ter qualidade de vida consiste em ter uma saúde boa, incluindo todos os aspectos que vimos nesses slides anteriores. Estar empenhado no seu crescimento pessoal, nos seus sonhos, nos seus objetivos. Então, se você estiver focado nos seus sonhos, nos seus objetivos, nas suas metas de vida, no seu crescimento pessoal, é muito importante esse foco, porque daí você vai acabar abstrair das maldades que tem no mundo, das informações que tem no mundo para além disso, e vai conseguir focar na sua própria felicidade, no seu desenvolvimento, mantendo assim uma qualidade de vida, uma saúde mental e corporal muito boa. Uma qualidade de vida, pessoal, é capaz de garantir pra gente, além de felicidade enquanto vivos, uma velhice tranquila, uma velhice sem diversos problemas, sem muitas doenças, muitas complicações e muitas necessidades. E também com bastante longevidade, né? A nossa saúde é o que faz com que a gente viva cada vez mais, esteja presente e vivo cada vez mais. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Muito obrigado pela atenção. Até a semana que vem e a gente se encontra aqui de novo, hein? Fui!